Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Execom Talks. Eu sou Jean Macdice, diretor da Escola Superior de E-Commerce. Desde já eu já deixo o convite para vocês nos seguirem no nosso canal no YouTube, em todos os agregadores de podcast. E eu estou aqui hoje com o Henrique Gasperoni, diretor da Execom, CEO da Live University, e com um convidado especialíssimo, que na verdade é meu parceiro de dia a dia, o diretor também da Escola Superior de E-Commerce, co-founder aqui conosco, que é o Ângelo Vicente. Além disso, também tem uma posição executiva numa empresa aí que está escalando pra caramba, que é a Célia Full Service, E além de ser um professor, de carreira e de coração, Então, e hoje o tema, ele é muito ligado ao nosso mundo, que é desenvolvimento pessoal. Porque o Ângelo ele vai realizar um sonho, Henrique, que poucos brasileiros já cumpriram aqui, que é ingressar numa das maiores, melhores, se não for a maior e a melhor escola de administração do mundo, de negócios, que é o MIT. Eu não sei nem falar direito o nome, Massachusetts Institute of Technology. Cara, fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui. Cara, não travou, foi bem, hein, cara, foi bem. Consegui. Cumpri a primeira etapa, Porque é uma escola super destacada, Eu tava lendo aqui e se somar, viu, Ângelo? Você já deve ter muito bem esses números, Mas dizem aqui que é o seguinte, se as receitas agregadas pelas empresas fundadas pelos ex-alunos do MIT fossem juntas, classificariam a 11ª maior economia do mundo. Olha só as empresas que ex-alunos fundaram, É uma escola que foi fundada em 1861, teve um papel super importante em todo o desenvolvimento tecnológico norte-americano. São 85 prêmios Nobel, 52 medalhas nacional de ciências, 34 astronautas, enfim, é um centro de excelência, Então, Ângelo, conta pra gente, um pouco da sua trajetória, E aonde que o MIT entrou nos seus sonhos, nos seus planos, em que momento que constituiu esse plano de você se dedicar a ingressar nessa escola? Bom, primeiro eu fico lisonjeado em participar aqui do Execom Talks. Obrigado, Jean e Henrique, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que foi uma coisa lá de trás, Jean? Fiz engenharia aqui no Brasil, tive a oportunidade durante a escola de engenharia de ficar um período na Alemanha, morei um tempo fora do Brasil, nos Estados Unidos também, durante o período de faculdade. E aí, acho que toda essa convivência com esse ecossistema europeu, esse ecossistema americano, já foi plantando uma semente de querer estender a minha educação para fora daqui, para poder explorar uma língua, abrir a cabeça, olhar para um sistema global. E eu trabalhei em empresas fora do Brasil, também tive essa oportunidade, quase 2 anos na Alemanha, Trabalhei na Siemens, trabalhei na Henk, trabalhei na NET, e foi uma experiência que sempre me desafiou em olhar globalmente aí pela educação e por estar conectado com esses ecossistemas fora do Brasil. Então, depois que eu me formei, eu vim para São Paulo, quer dizer, me formei depois que eu voltei do exterior. Formou onde? Eu fiz em São Carlos, Fiz engenharia de produção. USP de São Carlos? Não, fiz Universidade Federal de São Carlos. E aí depois eu fiz uma pós, eu continuei aqui em São Paulo, fiz uma pós na Poli em logística empresarial. Nunca parei de estudar, comecei o MBA, aí comecei a empreender cedo, Eu fui trainee na BASF, eu participei de alguns processos de trainee, eu tinha acabado de voltar da Alemanha, então fui meio influenciado, eu tinha passado em algumas empresas do setor financeiro, mas acho que o fato de ter acabado de ter tido a experiência na Alemanha meio que me consolidou de que eu deveria continuar ali para poder trilhar esse aprendizado que eu tinha tido com a cultura. Eu falava alemão na época, aprendi durante esse período que eu fiquei lá, tirei um certificado no Goethe Institut lá em Berlim, e aí eu continuei, fiquei na BASF por 1 ano e meio, saí da BASF e fui trabalhar com importação na Libra, fiquei quase 1 ano e meio na Libra, tocando Santos e Imbituba na área automotiva, que era a principal carteira que tinha na área de importação e exportação. E ali surgiu a primeira oportunidade de empreender, Eu fui convidado por meu atual sócio hoje para poder investir no setor de bioplásticos,
A gente trouxe uma empresa que tinha uma tecnologia de produção na Alemanha, que nós certificamos ela aqui para produzir no Brasil, além de ter o portfólio para poder comercializar aqui de resinas de termoplástico de amido, a gente trouxe essa tecnologia patenteada para cá, para a gente processar aqui, que era mais em conta. Eu não sei se vocês se recordam, mas o que me marcou muito nessa época foi aquela lei das sacolinhas, que foi obrigado em 2012 de você que pagar. Foi isso? 2012. Foi o maior voo de galinha da minha vida como empreendedor. E você estava trabalhando atualmente? Você saiu para empreender? Eu trabalhei durante ainda no meu trabalho, eu fiquei tocando esse projeto em paralelo por 2 ou 3 meses. Chegou num momento de maturidade que tiveram gatilhos que eu precisaria entrar executivamente para poder exercer alguns papéis. E aí eu acordei com o meu sócio essa continuidade que dependeria da minha atuação full-time, saí da empresa, pedi para sair e fui empreender. E aí eu trouxe essa tecnologia para cá, a gente levou em parceria com outra empresa lá em Mundo Novo, né, no Mato Grosso do Sul, quase divisa com o Paraguai. Trouxemos para cá para processar essas resinas aqui e começamos a fazer. Essa foi a minha primeira oportunidade de empreender. E eu chamo de voo de galinha, porque foi um projeto que eu lembro que no aniversário de São Paulo, de 25 de janeiro de 2012, foi quando a lei foi aprovada das sacolinhas, e o material que era produzido das sacolinhas de supermercado era o nosso material, e infelizmente, por uma questão mercadológica, de preço, de custos e da cadeia de plásticos estar concentrada na mão de um monopolista no Brasil, a gente teve muita dificuldade de sustentar essa lei, que a única sacolinha que poderia ser comercializada nas grandes redes, com exceção de você levar a retornável, seria essa, porque ela tinha um fundamento que você, ao descartá-la na compostagem, ela viraria adubo, porque ela tinha na sua composição, com a certificação brasileira e europeia, toda a propriedade que ela faria uma biodegradação natural e viraria adubo. Então tinha um perfil e um fundamento sustentável. E aí o negócio não foi para frente. Vamos dizer, a picada do empreendedorismo já tinha sido dada aí. Eu te diria que foi bem legal, foi um projeto que eu aprendi muito com ele, pelos desafios da gente de encontrar as barreiras, né? A gente às vezes tem uma grande ideia, a gente acha que vai ser fácil, o que eu dependia do governo, Isso que eu ia comentar, né? Mais um aprendizado você embasar um projeto de negócios numa lei, em alguma coisa que eventualmente dependa do governo, né? A gente teve que fazer, Jean, foi minha primeira. Eu tive algumas participações em audiências públicas que foram gravadas no plenário lá em Brasília, aqui em São Paulo. E aí foi um aprendizado de você dialogar com as instituições políticas para poder fomentar produtos e sustentabilidade na cadeia, que era o que a gente estava buscando. Então eu tinha que ter um convencimento e uma articulação com o governo, por quê? Como é um produto que o final da cadeia dele é a compostagem, é o lixo, e ali está o grande ganho, porque você, ao utilizar esse tipo de plástico, se você não encaminhar para essa via correta, ele não está sendo reciclado da forma, terminando o ciclo de vida dele como deveria. E aí a gente começou a encontrar uma série de barreiras, porque eu criei um produto que eu dependia de uma outra cadeia, que era a coleta seletiva, que dependia dos aterros sanitários, das compostagens, das composteiras em casa. A gente começou a estudar o ecossistema e ver que não era uma coisa tão fácil. E se aquele negócio, nós estamos em 2022 aqui, agora em maio, eu falo que é um negócio certo na hora errada. Todos nós que somos empreendedores já provavelmente testamos e fizemos alguma coisa que não deu certo e aprendemos que se tivesse hoje de pé esse negócio, certamente o mundo está preparado demais. Até falando de ESG, né, como um tema que virou um protocolo em todas as empresas em olhar os pilares de sustentabilidade, que tem o viés político, social, econômico e ecológico, que é o que a gente precisa olhar. E aí não deu certo no final do dia esse projeto. Mas esse é um dilema, né? Você inova, de repente o mercado não está preparado, não está pronto e você muitas vezes não tem... sei lá, não está preparado para sobreviver por aquele período todo e a oportunidade não vem, não está pronta, aí você vai para outro mercado, né? Exato. É algo... É o shift, né? Quer dizer, é fazer o turnaround, como que... É pivotar, melhor dizendo. Exato, pivotar porque quando a gente cria um produto, você tem vários tipos de público e mercados diferentes. Ali a gente criou um produto que ele era 3 vezes mais caro que uma sacola convencional. O apelo seria você falar do crédito de carbono, de que você está colaborando para o mundo, para o meio ambiente. E naquela época, as marcas, isso era custo, isso não era imagem.
E aí, quando você não está criando uma marca, não está ativando o propósito para poder justificar gastar mais e fazer algo pelo mundo, eu acho que essa visão está muito mais enraizada nos dias de hoje, depois de uma pandemia que fez a gente refletir uma série de questões relacionadas a recurso, o papel do ser humano no mundo. Eu acho que esse assunto vem à tona e questiona a gente num momento onde, se aquele negócio fosse hoje, eu não tenho dúvida que ele teria decolado, na minha visão. Mas saindo dessa oportunidade que ela descontinuou, né, por questões de viabilidade econômica e momento de mercado, que não tinha atratividade, por essas razões que eu coloquei aqui antes, eu tive a chance de ir para a China. Eu fiquei consultando, tinha picado o bicho do empreendedorismo, mas eu tinha muito a aprender. Tinha sido 2 anos de pouca trajetória nesse desafio, nesse conhecimento. E aí eu comecei a me conectar com algumas pessoas. E aí, quando empreendedor conhece empreendedor, parece que é uma malha, uma rede, é um network effect que se multiplica e você tem similaridades de pensamento, começa a conhecer, começa a se aproximar. E eu cheguei e conheci um chinês aqui no Brasil que me apresentou e conectou com o ecossistema de casa e decoração lá na China. E aí eu fiquei estudando o mercado, peguei alguns preços, troquei alguns e-mails e pedi algumas tabelas de preço. Isso era em 2013, 2014. E comecei a fazer um business plan aqui para comparar, né? Falei, olha, como eu conhecia de importação, eu pegava os preços FOB, trazia o produto para o Brasil e comecei a comparar no site de B2W, que na época era muito forte, e falava, nossa, tem muita margem para poder trabalhar num produto online. E aí eu comecei a investigar um pouco mais o setor de cadeira, que era um produto volumoso, né? A gente, se parar para pensar, a parte do dia a gente está dormindo, então todo mundo precisa de cama e colchão, e a grande parte do outro tempo a gente está sentado, né? Então é um produto que tem muito giro na nossa vida, no café da manhã, numa escola, numa repartição pública, é um produto que tem bastante demanda. Fui para a China, depois de ter essa primeira fase, conhecer as fábricas, e a gente acabar de tomar uma primeira porrada de aprendizado de um negócio que não deu certo, então a gente não tinha recurso, né? E eu conheci através dessa ponte esse cara, fiquei um tempo lá, fui para ficar uma semana, acabei ficando quase 23 dias na China e rodando fábricas em várias regiões diferentes. E aí eu fui me postergando a minha viagem, e quando eu cheguei lá, tem uma história muito curiosa. Eu cheguei no aeroporto com esse cara que me recebeu, ficou 30 minutos comigo, e ele me deixou com um cara que não falava um A de inglês, falava nada de português, era um chinês, e eu fiquei com esse cara 3 semanas, me comunicando por gesto. E o cara era o cara que ficou me levando nas fábricas, e que de lá eu consegui, junto a esse cara que me fez a ponte, que me permitiu estar lá com essas agendas de fábrica em diferentes ecossistemas, consegui um prazo para pagar. Eu trouxe 10 containers com 180 dias e ali começou a Recadeiras. E aí eu montei um site aqui no Brasil, trouxe essa primeira leva de containers de produtos, e aí a gente startou, cara, portfólio horroroso. Eu não tinha nada de conhecimento de arquitetura, então eu perguntava, cara, o que vende no Brasil? O que vende no Chile? E eu fui montando. Então, assim, você vê, tinha naquela época, que hoje uma febre a cadeira gamer, cara, era um banco de carro. E eu falava, cara, será que isso aqui vai vender? O cara falava, cara, vai, não sei o quê. Eu comecei a montar. Se você olhar o meu primeiro portfólio, eu até disponibilizo aqui para vocês para indicar, assim, Henrique, é uma coisa que você fala, não é possível. E eu não acreditava, porque tinha muita coisa que eu não concordava, mas a gente vê que quando a gente vai para online, a gente tem que pesquisar muito sobre produto, sobre opinião, e não focar no que a gente acha, o que a gente quer. Então, demanda muito teste, muito raciocínio, muita coleta de informação. E assim começou o Recadeiras, lá atrás. MVP total, né? Total. Mas esse é o conceito, sabe? Assim, eu tava conversando com o Jean agora no almoço, a gente tava batendo um papo, tava falando, sabe? 50% das ideias normalmente não vai servir para nada. Sim. Mas elas trazem aprendizado, trazem Sim. insights. E a partir do momento você erra, você, puta, aprendi, agora eu vou fazer direito. E foi o que você fez, né? Trouxe um portfólio, viu o que funcionava, o que não dava, aprendeu, trouxe, foi. O segundo portfólio já estava um pouquinho melhor, o terceiro... Sem dúvida. E assim, a gente começa, Henrique, eu carregava a caixa, eu montei cadeira, começamos com um time de 3, 4 pessoas, foi crescendo, a gente chegou a ter mais de 50 pessoas no time. Em 2018, o E-Cadeiras ficou entre os 40 maiores e-commerces do Brasil. Então, assim, a gente aprendeu muito durante esse processo de tecnologia, jornada, meio de pagamento,
sempre com a ideia de integralização vertical, isso foi uma coisa muito minha. Toda vez que você pilota o ativo, que você tem a tua operação logística, tudo que você não terceirize, você investe, você demanda de ter um conhecimento, uma gestão, framework de trabalho, mas você pilota muito melhor os SLAs, você é mais ágil, você é mais dinâmico, você responde mais rápido à demanda do seu consumidor em customização, personalização. Essa sempre foi uma pegada nossa. E talvez esse seja um dos grandes desafios de hard skill, né, que eu sempre carreguei comigo, até finalizando um pouquinho, fazendo um jump, né, da estrutura de cadeiras de varejo. A gente teve uma série de dificuldades pré-pandemia, por mais que fosse um produto que teve muita demanda com o home office, com o início da mudança da jornada de trabalho, porque a pandemia obrigou a gente, as empresas a olharem para esse modelo de ficar em casa e de ainda continuar produzindo. A gente teve um impacto gigantesco nos fretes marítimos, porque mudou o supply chain mundial na China, né? E aí inviabilizou muito a continuidade desse varejo eletrônico no formato que a gente comprava e revendia. A gente começou então a fazer um dropshipping local, teve que pivotar mais uma vez e olhar para o mercado interno, para uma questão de competitividade. E aí esse negócio começou a dar uma encolhida por conta dessas contingências mercadológicas, frete alto, dólar subindo. E aí surgiu a oportunidade de olhar a Célia, né? Que era uma empresa que era uma prestadora de serviço. Então eu me juntei a um grupo econômico que eu já fazia parte do Ecadeiras desse novo projeto de prestação de serviço em 2017, e o Ecadeiras continuava crescendo. Nós tivemos alguns momentos de encaixe operacional, questões relacionadas à nossa sociedade, que fizeram com que, naquele momento, eu recuasse. Fiquei por 6, 7 meses na Célia tentando estruturar a operação, trouxe a operação para São Paulo, a gente criou um centro de distribuição para a gente poder ter ativos que pudessem ofertar esse gerenciamento do full commerce. Eu tive que voltar para o Ecadeiras para continuar tocando esse crescimento, que naquela época ainda tinha. E aí, em 2019, a gente foi beliscado para poder voltar para esse projeto, né? Tinha muita coisa acontecendo e a gente precisou olhar para esse ativo, e aí eu trouxe todo esse aprendizado, esse time do Ecadeiras para poder me ajudar a desenvolver o negócio. E aí a Célia, nos últimos 3 anos, ela de fato se posicionou muito bem num setor onde teve uma consolidação muito grande, né? Infracommerce, nos últimos 2 anos, comprou Pier 8, depois Statix, comprou a Sinapcom no último ano, acabou consolidando esse setor e criou um viés, um vácuo de oportunidades aí, em termos de tamanho de mercado, de crescimento do setor de comércio eletrônico, e também a gente, por atuar na cadeia toda, desde o momento da implantação, ciclo do pedido e a entrega da satisfação para o cliente final, ser o responsável por gerenciar todas essas atividades. Então a quantidade de oportunidades que estão surgindo para a gente são muito boas. Então, acho que, gastei bastante tempo contando um pouco de mim, mas acho que isso endereça, Jean, os pontos talvez algumas características, né, de fazer, de empreender, e que eu busco hoje, com esse grande sonho que era lá atrás, continuar desenvolvendo conhecimento, aprendendo, de realizar esse sonho no MIT. E esse sonho, ele surgiu o quê? Lá atrás, já na faculdade, ou ele surgiu durante essa trajetória? Ele surgiu, a gente sempre, eu não sei se acontece com vocês, mas toda vez que a gente tá em projetos e a gente para se questionar em relação a uma visão de futuro, eu acho que parar e estudar é algo que faz a gente reposicionar e refletir muito do que a gente fez e o que a gente vai fazer. Eu acho que depois de já fazem 12 anos, eu diria que 11 anos, indo para o 12º ano de trajetória empreendedora, onde a gente está num looping brasileiro, desenvolvendo negócio em todas as dificuldades da cadeia fiscal. E aí o que me fez pensar muito e olhar para fora foi o seguinte: por que eu estou fazendo negócios e produtos para 200 milhões de brasileiros se eu posso olhar para 7 bilhões de pessoas no mundo? E aí, para olhar para 7 bilhões de pessoas no mundo, eu preciso ter conexões globais. Preciso ter ativos que eu tenha capacidade de atingir, transpor barreiras, culturas e olhar o supply chain de forma completa. Então, eu acho que a melhor forma de você se conectar com o ecossistema de empreendedorismo, que você pode ter acesso a capital,
para poder transformar suas ideias, para poder escalar os seus projetos, é estar em grandes centros onde isso acontece de uma forma profissional, com pessoas que estão com o mesmo objetivo. E aí eu tinha algumas oportunidades na época e essa era o meu grande sonho, sem dúvida nenhuma, era estar no MIT. Sempre foi MIT? Não, eu ia te falar porque é muito louco, sabe? Porque eu tive a oportunidade de a gente fazer uma viagem para Israel. Em Israel, eles têm uma questão que você falou muito na veia, que é o pensar global. Sim. Né? E no Brasil, de fato, a gente não tem uma cultura de pensar global, né? A gente tem uma cultura muito de atender o nosso mercado, o mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro é grande, né? Você falou de 200 milhões de pessoas, é um mercado bem representativo, né? Sim. Lá em Israel é um país menor do que o estado de Sergipe, né? Sim. E eles criaram, por exemplo, o Waze. Sim. Né? Exato. Cara, e se para pensar que não tem nem tanta rua lá, né? Exato. Mas tem a visão de todo momento pensar global. Foi algo que te provocou nesse sentido? De tenho que ter uma visão global, tendo uma visão global eu tenho que pensar num conhecimento global, e o MIT te provocou nesse aspecto? Foi isso? Eu acho que, endereçando mais o ponto da escola em específico, eu tive a oportunidade de avaliar alguns ecossistemas. Eu tive recentemente em Israel e eu assim, assino embaixo disso que você falou com um elemento que é importantíssimo. Como o país é muito pequeno e eles tiveram toda a história das guerras, né, que envolve as regiões da Jordânia, Cisjordânia, Palestina, tem toda uma história ali por trás. As comunidades são mais fechadas e protegidas e elas se desenvolvem para poder... e eles têm uma maturidade digital enorme, né? A cibersegurança, eles têm empresas super conhecidas Sim. ao redor do mundo. A própria... Se você for assistir um seriado, tem um seriado super legal que conta muito bem essa história, que é Falda. Não sei se alguém já viu. Espetacular, é muito legal. E que lá tem o Mossad, que conta toda a estratégia do exército israelense, como é que o pessoal pensa. Mas trazendo um pouco disso... Por que o MIT? Né? O MIT, para mim, ele é o epicentro da tecnologia mundial. Né? Se você para pensar na escola de hard skills, talvez o ecossistema de empreendedorismo do Vale do Silício seja muito mais grandioso em termos de volume transacional. E ali no MIT você tem duas coisas bem legais. Né? Você tem o MIT e você tem Harvard. E nesse programa, que é um programa que me atraiu muito a atenção... Porque agora, né? Uma coisa é quando você sai do MBA, que você não tem tanta experiência, que é o MBA pós-formado, que você vai mais para moldar framework, só que você não tem tanta troca, porque as pessoas não tiveram tanta experiência de trabalho. Quando você vai para o Mid-Career Program, que é o caso desse, você tem no mínimo 12 anos de experiência pós-formado, né? E a minha turma tem 15 anos de experiência pós-formado. Então o nível de discussão e tratativa... Para quem foi empreendedor e construiu uma trajetória, já errou, já acertou. Tem gente que conhece muito da indústria que trabalha, que já pivotou de carreira. Então, o nível de troca que a gente vai ter é muito grande. E poder conviver com dois ecossistemas, né? Harvard e MIT, cursar qualquer disciplina em Harvard, né? Na área de direito, na área de business school, na área de medicina, qualquer coisa que você queira lá, você pode cursar e vice-versa. É muito raro você ter um ecossistema desse peso com as instituições como essas, que você consegue cruzar aprendizagens e ter uma jornada que você aproveita esses dois ecossistemas. Isso pesou muito na minha decisão, além de amar a tecnologia. Né? Eu, hoje, olhando para o meu negócio, a quantidade de sistemas que a gente conecta está muito associado a dados. Né? E aí eu tenho algumas opções dentro do programa de seguir linhas de estudo. E uma delas é a área de dados, que é a parte de Business Analytics, né? Que o pessoal é bem forte lá. Talvez aí eu não tenho dúvida que talvez seja a vertical mais forte do mundo em data, né? Uhum. E aí fortalece, além de você estar numa escola de hard skills, de você poder ter oportunidade de negócio em dois ecossistemas, você entra forte na área de dados, que para quem me conhece, me acompanha em casa, na empresa ou... na faculdade ou nos palcos que eu tive a oportunidade de estar presente, é a área que eu gosto de explorar e que eu quero desenvolver mais e mais. Mas não basta querer, né? Não basta querer. Não basta querer ir para o MIT, né? É um processo seletivo complexo, né? Conta um pouquinho como foi essa experiência, né? Em que momento você começou essa aventura, porque eu imagino que tem que parar para estudar, tem que ter uma programação, né? Eu comecei em 2018,
né? E aí eu fui entender quais eram os requirements do programa, comecei a olhar algumas oportunidades, né? Se eu ia fazer um programa executivo, que você ficava viajando, que para mim não fazia tanto sentido, que eu queria ter essa imersão para poder viver algo concreto, numa jornada bem profunda. E aí eu comecei tinha que estudar para o TOEFL, tinha que estudar para o GMAT, tinha que fazer as provas e tinha que fazer os applications, né? Então depois que você faz as provas, que são pré-requisitos, né? Que todas elas têm as suas demandas e seus cortes para você poder saber se você está bem posicionado. Aí tem que fazer as cartas de recomendação, fazer o application, e aí você passa por um processo de triagem, e uma vez que você tem os skills, você é convidado para uma entrevista. Eu diria que existe um peso bem grande, eu acho que dividido entre a sua história e as provas. Então, o que os caras estão preocupados na hora que eles fazem essa seleção é como é que vai ser a riqueza da troca na sala, né? Então, Isso é fundamental na experiência educacional, né, Henrique? Fantástico. Ter os alunos certos, o networking certo, né? E aí eu acho que eu falei muito, eu vou tentar ser bem mais breve até para poder ajudar todo mundo a entender sobre as perguntas, mas toda a trajetória que eu contei no início da nossa conversa, eu escrevi ela com os milestones, sempre colocando o que eu aprendi, o que eu errei e o que eu teria feito melhor em algumas provocações que o próprio application te direciona, né? E aí passei por esse processo e fiquei muito... Nossa, foi quando chegou o box do MIT... que eu tinha sido admitido, foi uma felicidade enorme. E recebi a ligação, né, que o pessoal falou, olha, tô te ligando para te parabenizar, e foi maravilhoso. E aí acabou sendo uma coisa que caiu bem no meio da pandemia, né? Caiu no meio da pandemia. E foi muito bom você ter colocado, porque eu peguei a minha esposa, fui visitar o ecossistema, levei ela, assisti uma aula lá comigo de System Dynamics do professor John Sterman, que foi maravilhoso essa experiência junto com a minha mulher. E aí eu não tive dúvida, né, que quando eu fui visitar as oportunidades que eu tinha tido contato, e foi maravilhoso ter aquele contato, ter aquele case que eu estava trabalhando naquele dia para ver aquela dinâmica, conversar com as pessoas que estavam ali, e aí veio a pandemia 1,5 depois. E aí, como é um programa que a coisa mais rica que você tem, porque não é um programa barato, né, você está investindo, investe pesado, vai morar 1 ano, leva a família, então tem um custo de diferença cambial, tem um planejamento que você busca, pra vocês terem uma noção, né? O tanto que o governo te apoia nisso, mesmo você sendo um brasileiro. Eu peguei um loan lá para poder estudar num custo super barato, para pagar em 20 anos, que é um empréstimo. Exato. Né? Eu simplesmente, por ter passado na faculdade, com o meu visto, com o meu I-20, eu consigo fazer um application. Também busquei um loan agora para me ajudar a bancar não só o tuition, mas também poder morar, pagar os livros, tudo que envolve o programa, que já tem um cost of attendance definido, que é o custo total da sua vida durante esse ano, plano de saúde, com filhos, sem filhos, eles olham todo o programa e te oferecem aquela quantidade que é para você viver bem e poder pagar isso em 15, 20 anos, que aí você escolhe as taxas, tem algumas organizações, então é muito legal os Estados Unidos oferecer isso para o mundo, né? E tornou um projeto de família, né? Porque você está se mudando com a família toda, né? Sim. Vai passar lá esses próximos 14 meses na imersão. E acaba que deixa aqui uma empresa que está voando, né? A Célia está escalando, crescendo, captando clientes aí de porte nacional. Como que vai ser essa experiência? Você vai manter o cargo aqui, vai conseguir conciliar as duas atividades, ou você está se afastando? Não, eu tive um combinado, né, com os meus diretores, sócios da operação, de que a gente já tem uma estrutura hoje que o chassi está bem postado, né? Então, conversando com todos eles, nós entendemos que era importante que eu mantivesse essa ponte lá, porque parte do que eu estou indo fazer lá fora expandir as nossas atividades para o mercado. Eu comentei com vocês que eu queria fazer algo global. Então, estou indo plantar uma semente de levar a nossa operação de D2C para lá. Tem algumas oportunidades para a gente começar a olhar toda a parte de serviços lá fora para poder conectar com os nossos ativos aqui no Brasil. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vem desenvolver super estratégico. E aí, levar a família é a parte boa, né? Que vai ajudar a gente a botar os filhos na escola. Eu tenho um menino de 5 anos e uma menina de 2. Eu tenho todo o suporte para poder, antes de chegar lá, já de aterrissar, já tem as escolas definidas, já está tudo muito bem encaminhado, com toda a orientação da escola.
E aí a gente começa agora, uma jornada nova, e eu estou plantando uma semente mais cedo nos meus filhos da língua e de ter essa cultura. Então, para mim, dentro da minha pizza de realização, acho que 35%, que talvez seja mais, se eu dividisse ela em mais de 4, essa seria a principal, se eu fosse colocar os 4 motivos, seria plantar essa semente para que os meus filhos pudessem pensar de uma forma diferente lá na frente. E ter uma experiência de educação internacional, uma oportunidade não só para você, para a família inteira, né? Você trouxe um ponto que eu achei genial, né? Que você falou de o fato de você estar no MIT, você está ali vizinho de Harvard, em Cambridge, ali do lado, então você tem toda a estrutura, e Boston é impressionante nesse aspecto, né? Sim. Porque BU, né, Boston University, todas as outras por voltas, e você tem um universo ali, a cidade respira educação, né? Sem dúvida. Stanford, né, acho que é complicado falar que é uma faculdade incrível também, Stanford, mas você está do outro lado dos Estados Unidos, né? Sim. Mas o Stanford ele é mais isolado, né? Ele é meio no Vale do Silício ali, você tem as bigs de tecnologia, mas ela respira muito o lado de tecnologia, né? Quando você vai para o MIT, você tem essa pegada de hard skills. Quando você vai para Boston, você tem essa pegada muito forte de administração, Sim. law. Então, você tem outras matérias, então você tem um aspecto um pouco mais amplo, né? Sim. Eu acho que, de fato, isso pesou para você, né? Na hora de tomar essa decisão. E, cara, eu acho incrível essa oportunidade, assim, de você vivenciar essa atmosfera, né? Sim, eu conversei com vários alunos, né, para poder entender. Você tem várias coisas interessantes aí que eu coloquei para você. Quando você compara nesse nível, é difícil você estabelecer o que é melhor ou o que não é, né? Porque são duas instituições maravilhosas, e tem outras várias que têm programas London Business School. Você está falando de níveis altíssimos, mas aí tem muito o que você quer. Então você pega, a Califórnia tem um clima maravilhoso, Boston é uma cidade fria, Boston, quer dizer, Cambridge no caso, né? Harvard e MIT estão distantes a pé 10 minutos. Né? Você poder conviver com 2 ecossistemas é um fator. Eu lembro que, na minha avaliação, o programa do MSX, ele tinha uma demanda que era o tempo de formado pós-graduação seria na casa de 8 anos, o MIT era um pouquinho mais sênior. Então, tiveram esses fatores, a parte de tech, né, que eu acho que ter essa parte de Data Analytics, que tem o certificado, me ajudou muito a drivar para tomar essa decisão com todos esses elementos. E o programa do MIT ele tem 3 opções de degree. Você pode ter um degree de MBA, você pode ter um degree de mestrado em Management ou um degree de mestrado em Tech Management, que é a parte de gestão tecnológica. Então, você poder fazer essas escolhas e também ter o track de empreendedorismo talvez não tão forte como é o ecossistema de Stanford, que é o celeiro do mundo em capital, em startups, em aproximação com as grandes empresas de tecnologia, mas ali você também tem essa oportunidade, lá é o segundo, eu diria, aqui nos Estados Unidos. Então acho que você aproveita tudo ali e ainda você tem a opção de estar no segundo ecossistema de empreendedorismo americano. Conta pra gente só um ponto que eu acho importante. Qual que é o tamanho do MIT em estrutura? Porque eu fui para lá há um tempo atrás, e eu me lembro que quando eu fui pela primeira vez visitar um professor que veio participar de um evento nosso, eu peguei o endereço, né? E aí estava lá o prédio 18. Sim. Né? Aí eu falei, poxa, building, prédio building 18, né? Aí eu olhei assim e falei, poxa, 18 prédios, né? Assim, bacana, né? Mas quando eu cheguei lá, estacionei meu carro, eu vi que eu estava estacionado no prédio 30 e poucos. Cara, uma cidade. Mas você sabia que o campus do MIT ele é um campus relativamente muito pequeno. Não se compara com Harvard, por exemplo. Eu olhei, ele é um pouco maior que o Vaticano. Exatamente. Ele é bem pequeno, só que ele é bastante predial. A hora que você olha as principais campos, né, você tem prédios menores, mais baixos, o MIT tem alguns prédios que tem um pouco mais altos, mas em termos de estrutura de campus não é uma faculdade tão grande, é uma faculdade que tem muita engenharia, computer science, a parte do Sloan, né, que é o School of Management lá, que é onde fica toda a parte de business. Mas na hora que você compara com Stanford, tem um campus muito maior. Uma estrutura completamente diferente. Harvard também, mas eu acho que Stanford ainda é bem maior do que Harvard em termos de tamanho de campus, né? E aí são experiências diferentes, né? Natureza, um você está mais afastado da cidade, outro você está mais do lado, então depende muito dos seus objetivos, mas é pequeno, Henrique, para credenciar. 1,6 quilômetro ao longo da margem norte da bacia do Rio Charles.
Do Charles River, exatamente. Então, você pegar 1,6 km em distância, ele é um triângulo, né? Ele não tem... se você pegar a dimensão do comprimento dele, não é tão extenso. E tem bastante prédio. Legal. Não, cara, é impressionante, assim, quando você vê o tamanho da estrutura e imaginar o potencial de impacto que eles trazem de pesquisa, de inovação, sei lá, de tudo que a gente traz para o mundo, é impressionante. A vacina foi desenvolvida Cara, lá, os né? professores... A vacina Moderna. Tem um building lá da Moderna, né? Tem um lugar Moderna, que foi acho que a primeira vacina homologada, saindo daquele processo do FDA, que tinha um período, acho que os primeiros, foi feita lá dentro do MIT. Ali do lado você tem HubSpot, você tem Microsoft, IBM, Facebook, tem, todas as empresas estão naquele bairro ali, né, do lado perto de Kendall Square, né, que eles falam que se você olhar uma metragem tecnológica pela aproximação dessa quantidade de empresas, é o metro quadrado mais tecnológico do mundo. Tem uma frase lá e tem uma escultura que coloca isso por conta da Biogen, por conta dessas empresas, pela representatividade que elas têm, e elas têm os seus headquarters ali. Por incrível que pareça, o MIT ele é muito forte, eu não sei se vocês tinham esse conhecimento na área de health. Não. Talvez é o maior ecossistema de health do mundo, em termos de tecnologia para a saúde. Tanto que alguns dos grandes hospitais estão lá, e você tem grandes empresas de saúde, não é à toa que a Moderna foi desenvolvida lá dentro do MIT, e que ficam ali meio que anexados ao campus da escola. Todas essas empresas, eu tive a sorte de conseguir pegar uma casinha lá para minha família, que é muito perto, tipo 800 metros da escola, e eu vou morar do lado dessas empresas. Então é um bairro bem diferente do usual. Uma coisa que é impressionante é o perfil dos professores também, né? São professores do mundo inteiro. São professores do mundo inteiro, todos obrigatoriamente, são PhDs, e o mais legal, quando você vai ter essa experiência, eu acho que os Estados Unidos ele é muito diferente. Todos os caras são empresários, ou de venture capital, ou de alguma empresa, ou passaram por grandes empresas durante muitos anos e estão finalizando suas carreiras, transferindo tudo que aprenderam, mas que tiveram que estudar no mínimo 5 anos no PhD para estar lá. Então, assim, e as nacionalidades são variadas. Tem professores de qualquer lugar do mundo, mas que tem esse protocolo técnico de que o cara que está ali, ele teve uma graduação e teve um PhD relevante. Isso se conecta, você está falando sobre o fato dos professores, né? Isso é fato, né? Uma boa escola, ela é composta por bons professores. Esse é o primeiro material rico que tem que ter uma escola, bons professores para você ter um bom conteúdo. E você pegar... Eu já ia abordar o tema sobre o empreendedorismo norte-americano, sobre o processo empreendedorismo muito enraigado na escola de negócios norte-americana, onde o Brasil a gente está engatinhando, né? Sim. Esse processo dos últimos 10 anos no Brasil foi muito rico em termos de startups, de scale-up, e isso tudo realmente está se constituindo no Brasil. Sim. E a Escola Superior de E-Commerce, inclusive você coordena um módulo, que é o Endeavors, né, voltado ao empreendedorismo, que é um diferencial em termos de estrutura programática. Hoje, em poucas escolas de negócios no Brasil contém um módulo voltado a empreendedorismo de uma forma sistemática, de uma forma estruturada, né? E o Ângelo já coordenando esse módulo. Então, quer dizer, esse tipo de bagagem que você vai conseguir captar e trazer para nós aqui vai ser riquíssimo, né? Eu pretendo, Jean, fazer esse diálogo com os alunos, aproximar de vocês, trazer esse ecossistema em algumas ocasiões para a gente poder dividir o que vai estar sendo desenvolvido lá. É uma forma de aproximar essa instituição aqui da Execom. E acho que, sem dúvida nenhuma, eu vou ter a oportunidade de testar e aprender muito com a versatilidade do empreendedorismo lá, que é muito diferente, né? A quantidade de recursos que as escolas disponibilizam lá de forma gratuita para os alunos, para você testar ideias, construir produtos, construir plataformas de serviço, de você poder trabalhar de forma remunerada em alguns projetos, que você tem vagas todos os dias para poder aplicar o teu conhecimento específico para ajudar determinadas startups. Então tem vários programas que você tem oportunidade de construir uma empresa do zero. Então você começa em 4 semanas. Isso é um programa que eu acabei de pegar um cara do Sloan Fellows do ano passado, de 2022, que formou agora.
e que eu fui no Orientation Week lá, o cara tava com a camiseta, com o cartão da empresa, pitando a empresa, com o investimento que foi captado lá dentro para poder conseguir acelerar a ideia que ele desenvolveu todo o framework, o site, e durante 3, 4 semanas, né? Você vê que a coisa é feita para você, de fato, tirar do papel, testar, aprovar. Então, tem vários frameworks que te ajudam a sair do zero e chegar a alguma coisa concreta. Então, eu pretendo enriquecer muito, não só o módulo de Endeavors, mas as oportunidades que a gente tiver de eu estando lá, poder conectar com algumas oportunidades que vão ser riquíssimas para os nossos alunos, a gente vai trazer muita novidade aqui, né, Jean? Inclusive, nós temos um aluno, né? Ele está agora no Shift. O Shift é o nosso trabalho de conclusão de curso, né? Sim. Que cursou lá, né? O Mike Minzoni. Exato. Ele é veterano seu. Ele é meu veterano. Eu conheci o Mike no MIT. Eu tive a oportunidade de almoçar com ele. Nos tornamos amigos e conversamos, trocamos ideia. Então, o Mike é um cara fenomenal. É um cara muito bacana. E hoje entrou, né? Eu achei muito legal a ideia dele, né? Você vê que a humildade de um cara em sair do MIT, era um cara de varejo, de muitos anos de alpargatas. Precisa convidar. Sem dúvida, é um cara Queremos que tem que estar aqui. precisa. E veio para a Escola Superior de E-Commerce e falou, cara, eu preciso entrar no digital, não sei muito desse mercado, vou fazer esse MBA porque eu vou me conectar com pessoas, profissionais, empresários, independentemente de comparar instituições. Você vê que o conhecimento não é aonde você chegou, ele está espalhado. Ele veio, fez, e hoje ele está numa posição que tem inovação e está tocando uma vertical que também tem parte do digital. E eu acho que essa formação certamente orientou e ajudou ele em ocupar essa posição. Então, acho que é um convidado que tem que estar aqui para poder falar um pouquinho sobre o que ele vivenciou também. Eu ainda estou no início. Tá feito o convite, ao vivo, hein? É isso aí, Mike. Ó, você é o próximo, hein? Tá feito o convite. Ângelo, você trouxe uma questão que a gente estava conversando antes, cara, que eu achei muito curioso. Quando você falou da ideia de pesquisar no Google. Isso é legal. Cara, eu achei muito louco. Conta pra gente um pouco sobre essa curiosidade. Tem uma coisa interessante. Eu fui fazer um curso de integridade, né? Eu tinha ouvido falar disso de amigos que estudaram no ITA, né? Que o cara, ele passa por uma imersão onde ele tem que ter o respeito de estar morando no campus, de ter todo aquele protocolo de não colar, de não usar, se você está fazendo uma prova que você está eventualmente no seu dormitório, te escutar dessa história. E aí eu conectei com esse curso de integridade que o MIT, ele deixa muito claro o que é você fazer um resumo, o que é um plágio, o que é como é que você referencia os autores das imagens, vídeos. Então, todo o conteúdo que você for trabalhar na tua tese, nos teus assignments, que você usar alguma frente de pesquisa, você tem que citar referência, porque você pode parafrasear, você pode resumir, você pode sintetizar, mas tem toda uma técnica para usar cada uma dessas atividades na hora que você vai escrever, que tem que ser respeitada de acordo com o protocolo da escola. E ela recomenda, Henrique, fortemente que a tua última alternativa, e que ela não seja utilizada de uma forma mais contundente, cara, o Google. Não é para você usar o Google como fonte de pesquisa. Usa o diretório, vai no livro, conversa com os amigos, busca informações mais conectadas com a tua veia de acesso, com a questão que você está buscando responder, e deixa essa alternativa por último, porque ela desenvolve pouco a criatividade. Porque você recebe tanta pulverização de informações e por conta de fake news, as fontes de dados que às vezes passam dados incorretos, eles são bem aversos a esse tipo de abordagem, de approach, quando você quer desenvolver alguma pesquisa, algum tema. Tem outras várias alternativas muito mais ricas que eles incentivam do que pela direção de pesquisas no Google. Outra coisa que eu achei sensacional que você me contou, na realidade eu participei até, né, de uma pesquisa a respeito dos seus soft skills, assim, para entender como que você se relaciona, como que você cumpre prazos, cumpre compromissos, qual é a percepção que as pessoas, os profissionais têm de você. Ou seja, é um cuidado que me parece que eles vão ter durante a sua formação, não só com a sua formação técnica, mas com a sua formação humana, né, enquanto profissional. Henrique, esse negócio foi muito legal. Eu tive a oportunidade de selecionar 10 grandes amigos num programa
que é o Leadership 360, foi uma metodologia desenvolvida lá dentro, onde eu seleciono parceiros, sócios, amigos de trabalho que têm relação profissional, que conhecem a sua trajetória, que vão falar de trabalho e não de amizade, para te ajudar num processo de desenvolvimento altamente customizado. Então eu fiz um assessment meu, preenchi lá uma pesquisa, e eu peguei essas 10 pessoas e coloquei a relação delas comigo, amarradas a esse processo, e aí a escola dispara um survey para todos esses 10. O Jean foi uma das pessoas que me conhece, que a gente está junto e que recebeu essa pesquisa. O Marcelo Linhares também é um grande amigo, conselheiro da escola. Professor, que é um cara que é conselheiro lá na Célia, e é um cara que acompanha o nosso trabalho, a nossa trajetória, também está me ajudando nesse processo, o Thiago. Então, a ideia é que eu possa trabalhar ali tudo para me potencializar, e eu não tenho acesso a nada que é trocado entre o meu mentor, o meu coaching, que vai conversar com essas 10 pessoas ao longo de várias semanas. Então a escola designou um coach para você, sem dúvida, mentor dedicado para poder olhar aquelas questões de mentoria, e semanalmente eu me encontro com ele às quartas-feiras, pré-definido, para fazer trabalhos que vão gerar tarefas e assignments relacionados a esse processo de potencializar o que foi coletado nesse ecossistema que eu passei. Então, essa é uma parte que é incrível. Que louco, cara. Que coisa mais maluca. Precisamos desenhar alguma coisa cara, aqui. Temos que pensar. Muito legal. Cara. Eu pensei muito sobre isso, assim, de nós termos na escola. Projeto, gente. Olha os alunos pedindo aqui, ó. Mas de ter um mentor, né? Quer dizer, assim como nós temos um coordenador, um orientador do Shift, poderíamos ter um mentor de curso, né? Ao longo da jornada poder ter Agora eu vou além, aconselhamento. Tá? Para vocês verem assim, eu estou chegando num nível de detalhe que é muito legal. Além disso, eu tenho o CDO, que é o Career Development Office, que é para quem quiser buscar oportunidades. Você vai ter um guide que, pelo seu perfil, que você preenche uma pesquisa, tudo lá funciona com framework. Então você preenche, ele define o perfil, você faz lá o assignment, e aí foi parar no perfil de uma pessoa que está lá no Vale do Silício, que é a Wendy Zhang, que trabalhou muitos anos do Google, que ela vai ser responsável, não na versão de liderança, já num outro programa, pelo meu desenvolvimento de carreira, seja no Career Change, seja no aprimoramento dos meus objetivos no programa, e eu já vou me encontrar com ela na semana que vem, virtualmente pela primeira vez, e eu tenho alguns assignments que serão propostos por conta dessa conexão, para que eu possa aplicar. E aí já não é uma veia de soft skills de liderança, já é algo voltado para quem quer buscar um emprego, para quem quer aprimorar um projeto, que é o caso da Célia, para poder deixar mais empacotado. Enfim, aí eu estou colocando um segundo recurso para vocês terem uma ideia, e é para mim. Então, assim, esse sentimento de customização e personalização nas amarrações e no nível de como a escola te abriga com esses recursos, eu estou contando para vocês aqui 2%, 3%, para vocês terem uma noção de aplicativos, ferramentas, eventos, jantares. Quando a gente fez um call que eu te mostrei o nível de organização que os caras fizeram naquele jantar de networking, é um espetáculo. Então eu estou muito animado. Fora que cria um espírito de pertencimento, né? Realmente assim, é um sobrenome, né? Você vai ser MIT o resto da vida, e há um senso comunitário também formado a seguir, né? Sem dúvida, você continua com o e-mail, você continua presente no ecossistema dos alunos da MIT aqui, nos grupos de WhatsApp que tem ao redor do mundo. Então, assim, a escola continua te assessorando com uma série de conteúdos e te monitorando os seus próximos passos, acompanhando você, te oferecendo recursos para reciclar quando você precisar, que é a parte do alumni, que é algo que e a continuidade, né, que é o lifelong learning, né, que a gente vem discutindo, vem levantando muito, e que lá é impressionante, né? O que eu estava lá, tinham pessoas de outros anos indo visitar, fazendo Visiting Fellows, que é um programa muito mais acessível, que a pessoa pode continuar indo, acessando, trocando ideia. E é impressionante quando você usa o e-mail e o peso da escola para fazer conexões e para buscar grandes nomes, como as portas se abrem. É uma coisa que é impressionante quando você às vezes está com uma camiseta e a pessoa te pergunta, às vezes em outra região dos Estados Unidos, pô, você estuda no MIT e tal, parabéns. É uma coisa muito legal que acontece nos Estados Unidos, né? As pessoas realmente reverenciam a educação lá de uma forma que te colocam como se você estivesse de fato fazendo alguma coisa para transformar. Eu acho que esse é o sentimento que eu tenho quando eu vivencio ou vejo alguma atitude nessa direção.
E é o nosso objetivo, né, cara? Transformar a vida das pessoas através da educação e entender que tentar tirar o máximo das pessoas. E você sabe que você trouxe 2 pontos aqui que eu achei geniais, né? O primeiro que eu marquei aqui é a questão que você falou de momento de vida, né? Sim. Porque quando você faz um assessment como esse e faz todo esse trabalho que você desenvolveu, você entende que cada pessoa está num momento de vida. Você tem um momento que já, poxa, é empreendedor, desenvolve o projeto pivotando, já tem uma visão de exponenciar globalmente e tal. Então você tem esse momento. E você tá lá com uma turma, cada aluno tem o seu momento e a sua necessidade, sabe? Sem e dúvida. O curso está sendo montado de acordo com o seu momento, cara. Isso é incrível. É espetacular, né? É tão legal, Henrique. Eu vou contar para vocês as pessoas que eu conheci lá. Na minha sala tem um piloto de submarino, que é o Anthony, que é impressionante. O cara é da Marinha e ele estava contando num jantar, numa cerveja que eu tive com ele, o cara ficou 80 dias submerso. Então imagina você ficar num lugar apertado. Bom de concentração. Tem um outro cara que trabalhar sob pressão, isso é bom. Tem um outro americano militar que foi engenheiro de armas de destruição em massa, né? Que é um cara que estava olhando a parte bélica. Tem um cara de Singapura que foi CEO e investidor, dono de uma das companhias da Fórmula 1, que agora é CEO e participa da Aviation Alice, que é o primeiro avião elétrico. Inclusive ele tá voando, que ele tem até uma foto que eu fui ver. Então tem cada história interessante. Tem um californiano, que é o Chris, que tem várias clínicas de odontologia lá na Califórnia, que o cara tá olhando a área de health. Na minha sala de brasileiros, desse ano, o Jean teve a oportunidade de conhecer um cara de EdTech, o Anderson da Universia, o Gian Franco, que é um cara que vendeu uma empresa de saúde para a Amil no passado. E aí ele terminou o processo de lock-up dele há 2 anos atrás e está hoje lá com a gente. Tem uma menina que é a Karen Corrêa, que mora no Quênia, que é especialista em perfuração de plataforma de petróleo. Ela trabalha na Halliburton. Trocar experiência com esses caras deve ser incrível. Incrível, muito legal. E aí tem o Rafa Rocha, que é um português brasileiro, que está em Nova York há 15 anos e que tem uma venture capital lá. E por último, a Lara, que é CFO da Ecoenergia. Então, eu estou te falando um pouco dos brasileiros, mas é uma escola que tem... nessa turma, né, nesse cohort de 120 pessoas, são 40 países representados. Uma ONU. Oi? É uma ONU, né? Então, tem gente de todo lugar do mundo, cara, impressionante. Não tem um país que talvez, assim, os menos abastados talvez tenham um pouco de não representatividade por uma questão de acesso, e que é algo que eu espero que mude, né, que todo mundo possa estar lá em termos de nação, mas tem todo esse... É um aconchego, né? Que a gente tem uma mensagem que ficou muito clara a escola nos abriga e nos dá muito guideline. E a gente tem uma mensagem lá que, mesma coisa que você tem o Ideas Made to Matter, que é o que está escrito na parede do MIT, que é um motion que você carrega, que aquilo tem um propósito, a gente tem No Fellow Left Behind. Então, se alguém sabe mais do que o outro, em termos de nível técnico, ali a gente tem que arrastar e dividir, porque cada um tem o skill, cada um tem uma competência para que aquilo seja um pacote de desenvolvimento completo durante essa jornada. Então é muito legal essa provocação que a gente recebe. Você trouxe um ponto aqui, o segundo ponto que eu marquei foi a questão do Alumni, né, que é o encontro de ex-alunos e tal. Eu fui recentemente para Boston, fui correr a maratona de Boston e eu estava com uma camiseta que eu estive numa outra visita lá, uma campanha Boston Strong, né? Eu estava no aeroporto em Miami e fiz o voo São Paulo, Miami, Boston. E quando eu estava indo para Boston, uma pessoa veio me abordar e falou: você está indo para Boston? Um brasileiro, né? Eu falei: tô. Ele falou: você está indo para o encontro de alumni do MIT? Aí eu: não, mas me conta mais, né? Aí eu achei muito interessante, porque como você falou da camiseta, da forma, né? Acho que pela só de eu não estava nem escrito MIT, nada, mas ele me viu Boston, né? associou e tal. E ele começou a contar, sabe, e a paixão dele contando, sabe? E até pelo fato de achar que eu era do MIT ou eu ter estudado no MIT e veio me procurar de uma forma tão... Cara, parecia um brother mesmo, sabe? Pô, você tá indo pro MIT e tal? Eu falei: não tô, mas me conta mais. E ele começou a me contar das conexões, que todo ano ele vai pra lá, se encontra com o pessoal, discute novas ideias, participa dos grupos e tal. E, cara, eu fiquei impressionado, assim, sabe? É incrível mesmo, né? Então... Eu acho que a educação, né? O meio educacional, ele traz um aspecto que é uma generosidade, né? Sim. Porque um professor é um ato de generosidade. Não tem dinheiro que pague o cara transmitir conhecimento, né? No fim do dia, assim, se a gente falar o seguinte:
Por que você transmite conhecimento? Não é dinheiro que paga isso. O que paga de fato isso é generosidade e vontade realmente de passar para frente. Então a criação desse ambiente, ele é fundamental. Então nós aqui no Brasil, né, Ângelo, você vai estar lá, vai ser nossa base em Boston, porque de fato nós vamos ter uma agenda com você, né? Certamente o Ângelo vai continuar contribuindo com toda a formação acadêmica da Escola Superior de E-Commerce. A gente tem uma expectativa muito grande dessa sua generosidade, dessa sua missão, na verdade, porque você tendo esse privilégio, né, até como brasileiro falando, né, você tem uma obrigação moral de trazer isso de volta para o Brasil e de expandir essa capacidade, essa criação, através de geração de riqueza, distribuição, enfim. Estamos muito ansiosos, né, por toda essa sua jornada aí. E queríamos entender até de você como que você vê esse processo, né? Como que você enxerga, o que os nossos alunos podem esperar, né? Cara, eu tô muito entusiasmado, né? E eu espero poder conectar, receber, inclusive como amigos aqui, vocês estão super convidados de estarem lá comigo para a gente poder iniciar presencialmente. E quero ser provocado para a gente fazer algumas lives e a gente poder trazer alguns temas bacanas para a gente discutir, entrevistas com pessoas super interessantes do meu cohort. E todo mundo costuma falar o seguinte: às vezes você está estudando ali, tem muita coisa que sai dali que vai mudar. E estatisticamente, a grande maioria das ideias dão errado, mas olhando no percentual, alguma coisa vai nascer dali todo dia. Ou é alguma coisa relacionada a blockchain, ou a cripto, que nasce muita coisa nesses ecossistemas de educação. Então eu espero poder pegar esses temas que estão em voga, de entender. Teve uma frase de um indiano, inclusive tem muitas pessoas da Índia que vão fazer parte do programa, que estão na minha sala também, que disse o seguinte, que você compra tempo. E no fundo a variável que mexe com a nossa vida é o tempo. A gente acordou, a ampulheta da vida virou. A gente não sabe em que momento que cada um tem o seu credo, mas aquilo vai ser interrompido e a gente tem certeza disso. Então a forma como você acelera ou você cadencia ele de acordo com seus interesses é o equilíbrio e é a grande busca que a gente tem. E a hora que você vai para lá, o que ele fala é que você abre a vazão da ampulheta. Porque você começa, não no sentido de acelerar a vida, mas de acessar o que vem pela frente de uma forma muito mais... É uma imersão tão grande que você, teoricamente, ele fala, cara, nos próximos 7 anos eu certamente não vou estar desatualizado para participar de nada pela quantidade de acesso, informação, conexão que eu tive e que vai perdurar a partir desse momento. E aí eu acho que isso eu espero trazer um pouco disso para os alunos, encontros, entrevistas, algumas lives que a gente possa fazer. Eu estou super à disposição, vai ser uma honra poder fazer isso com vocês e dividir. Não tem graça no dividir. Não deu hora da gente colocar você na tela aqui. Ângelo, tudo bem? Você lá de touquinha no frio. E é frio, hein, Aqueles gente? correspondentes internacionais da Execom aqui, vai estar aqui, ó. A gente já tem uma visita dele garantida, né? 26 e 27 de julho no Fórum E-Commerce Brasil, imperdível o evento esse ano, vai tomar o Expo Transamérica inteiro, foi reservado para o fórum, né? Desde 2019 que não está sendo realizado de forma presencial, a gente está com uma expectativa altíssima, né? E o Ângelo vai estar aqui com certeza já com um punhado de experiências, né? E a gente vai poder organizar um encontro presencial para dividir um pouquinho esses conhecimentos que você teve lá. Quem quiser participar do fórum, o link está aqui na descrição. Boa. Perfeito. Boa. Considerações finais? Né? Cara, obrigado pelo bate-papo. Muito obrigado por poder dividir um pouquinho aqui com vocês. Eu do lado de cá tô com uma energia enorme, né? Quinta-feira que vem eu embarco de vez para essa jornada de mala e cuia. Então, montar a casa, ajeitar tudo para no dia 6 de junho, né, começar oficialmente, ter uma série de atividades prévias, mas eu estou muito animado para poder fazer esse período da minha vida que vai ser transformador e poder dividir um pouco com vocês. Cara, parabéns por tudo, assim, de verdade, pela história, por tudo que você desenvolveu e pelo que está pela frente. A gente daqui tá animado, né, para querer ouvir os insights e tal. Então vai ser super bacana essa sua experiência, a gente tá super animado de verdade. E ó, eu falei que o tempo... Ó o tempo ali, ó, com 1 hora já de bate-papo. Eu falei que se deixar a gente vai embora, cara. Legal. E eu, da minha parte, assim, tô realmente muito feliz porque dividir com você toda essa trajetória, né, desde
dos seus estudos iniciais, até todas as dúvidas, né? Vários desafios profissionais que você passou aí no meio e, consequentemente, até a concretização e a decisão final da ida, né? Então, te incentivei pra caramba, né? Porque eu, de fato, acredito que você está no momento certo, os filhos na idade certa, um momento profissional super favorável. Estamos muito ansiosos aí por tudo que você vai trazer, por toda essa sua dinâmica e é isso. Parabéns e próximos passos serão dados muito em breve, porque ele vai estar sempre presente aqui conosco dividindo informação. Se alguém que tem alguma dúvida relacionada ao programa e quiser entrar em contato, eu vou pedir pro pessoal deixar os meus contatos aqui embaixo, e-mail, LinkedIn, para ficarem à vontade. Para a gente discutir algum ponto, algum elemento, alguma coisa aqui da minha fala, eu queria deixar para vocês um livro que me marcou, já que foi uma provocação do Henrique. Diga. Que é o Super Founders, que é um livro recente do Ali Tamaseb, que ele analisa muito desse ecossistema que eu falei lá de fora. São 200 empreendedores que foram estudados a fundo. Quem é esse cara? Aonde ele estudou? O que ele fez, qual é a formação, como é que ele criou essas empresas que viraram unicórnios ou que exponencializaram as suas atuações a nível global, e aí ele traça o perfil para poder ver se de fato o que fez a diferença para que essas pessoas que chegaram lá e se tem um padrão. E ele divide muita estatística. Uau. E é muito legal olhar esse livro porque ele detalha uma série de situações que às vezes a gente foca na exceção, mas existe de fato algumas estatísticas que mostram um padrão. E aí a resposta que eu dou para vocês aqui é o seguinte: tem muito gênio, mas as pessoas que deram mais certo na sua maioria, que os gênios são outliers, são as pessoas que fizeram, estudaram e que suaram. Essa é a grande verdade. E que correram atrás, e que se dedicaram, e que tinham coisas para melhorar. Então a dica final aqui é: não parem de estudar. Busquem os assuntos que te interessam nas faculdades, nas universidades e nas pessoas que vocês confiam, porque de fato a troca ela está ali para que aquele ecossistema possa te ajudar a tirar essas dúvidas e te colocar no patamar de conhecimento que você espera. Então, esse é o meu recado final. Bacana. O link vai estar aqui na descrição também. Exatamente. Vai estar aqui na descrição, quem quiser acompanhar. Cara, obrigado pela aula, cara. 1 hora de aula. Muito bem, então, muito obrigado a todos aí que nos acompanharam. Obrigado, Henrique, por participar junto conosco. Obrigado, Ângelo, e até o próximo Execon Talks.